Olá, eu sou o professor José Renato Poli, atualmente pesquisador, colaborador, professor visitante junto à Faculdade de Educação da Unicamp. Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o pensamento do educador brasileiro Paulo Freire. Esta experiência teve início em 1980, aos 18 anos de idade, com a leitura da obra Pedagogia do Oprimido. Eu era um jovem militante das pastorais sociais da Igreja Católica e para nós ler Paulo Freire era praticamente uma obrigação, né? Porque era uma leitura que orientava a nossa prática, a nossa atuação no movimento social a partir do pensamento cristão, já que Paulo Freire era um educador de vertente religiosa cristã. Posteriormente, com o ingresso na universidade, os professores do curso de filosofia da PUC de Campinas nos sugeriram várias outras leituras de Paulo Freire. Era um curso que tinha sido fundado em grande medida pela contribuição do Antônio Joaquim Severino, que era um dos grandes amigos do Paulo Freire. E havia no corpo docente do curso vários professores que tinham uma relação direta com Paulo Freire, entre eles o César Nunes, que na ocasião fazia o seu mestrado em educação na Unicamp e era um dos colaboradores diretos do Paulo Freire. Esta experiência de convivência com pessoas que conviviam com Paulo Freire foi muito importante para mim. Posteriormente, nos anos 90, já cursando o mestrado em História Social na PUC de São Paulo, era inevitável não cruzar com Paulo Freire, porque ele lecionava no programa de educação daquela universidade. E também já nos anos 90, eu passei a trabalhar numa escola, uma cooperativa educacional na cidade de Jundiaí, que leva o nome do Paulo Freire. Foram 16 anos de participação nessa comunidade escolar, metade deles como professor, metade como diretor. Então as atividades de formação, as atividades práticas, pedagógicas práticas, a partir de Paulo Freire também eram inevitáveis. E esta experiência de base me levou a desenvolver um projeto de doutorado, que depois, sob orientação do Antônio Joaquim Severino, eu cursei na Faculdade de Educação da USP, um trabalho sobre o pensamento ético de Paulo Freire, relacionado ao pensamento ético do filósofo alemão Jürgen Habermas. Esse trabalho me levou a publicar 2 livros sobre o Paulo Freire, com teor mais acadêmico, e outros 2 livros infantis, a história do Paulo Freire para crianças e um outro livrinho que trabalha o conceito de leitura de mundo para as crianças. E posteriormente, já agora na década de 2010, a partir de 2013, eu participei de uma gestão municipal de educação e, dentre outras coisas, fui o secretário municipal de educação por quase 2 anos. E muitas das atividades práticas de formação também se inspiravam no pensamento Paulo Freire. Terminada essa gestão, ingressei no pós-doutorado em educação na Faculdade de Educação da Unicamp, desenvolvendo uma continuidade dos meus estudos de doutorado sobre Paulo Freire, especificamente trabalhando o conceito de emancipação em Freire. Esta experiência me levou a um estágio voluntário durante 3 meses em Portugal, oportunidade que eu tive de conhecer vários educadores portugueses, entrevistá-los, pessoas que tinham relação direta e que têm com o pensamento do Paulo Freire, produzem artigos e livros, e orientam, inclusive, pesquisas baseadas no pensamento de Paulo Freire. Esta experiência me levou a desenvolver um novo projeto de pós-doutorado, que está agora em desenvolvimento, já na fase final, junto ao Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, sob a supervisão do professor Luiz Alcoforado, que é, em Portugal, um dos grandes estudiosos de Paulo Freire. Então, foram mais de 30 anos até agora, e fico muito feliz de ter, durante a vida, esta experiência de trabalho e pesquisa a partir do Paulo Freire. Espero que esse depoimento ajude vocês também, que se inspirem
né, na obra do Paulo Freire e deem continuidade, né, aos estudos sobre Paulo Freire, porque era justamente o que o Paulo Freire mais queria, né, que a obra dele fosse pensada, repensada em diversas perspectivas, né. Um abraço a todos e a todas.